Ai, Dani, boa tarde. Boa tarde. Tudo certo por aí? Tá certo? Certo. Fran, tudo bem? Francisca, tá me ouvindo? Sim, professora, estou lhe ouvindo. Então, Dani, Francisca, Marcos. É nóis. E aí, mano? Beleza? Suave, truta. Suave aí, mano? Professor. Valéria tá aqui também. Professora é de quebrada, por isso que ela fala assim. O som da gota. Almoçar e depois ficar estressado dá um sono. Cara, você não me fala uma coisa dessa. Meu Mano, olho tá aqui, ó. e a feijoada da tarde, do sábado, como é que fica? É tenso, viu? E agora, é aula de Excel ainda. Olha o que vocês me fazem. O negócio é tenso, né, tia Carla? Gente, querida, então vamos lá, né? Vou abrir aqui a nossa última aula. Quem lembra que a gente fez na aula passada? A gente começou o quê? Aí a gente aprendeu Função a C. funçãozinha complicadinha. Não complicou nada ainda. Não complicou. Ai, então vamos deixar assim, por enquanto. Nem mostrei nem o que ela faz. Tô brincando, tá? Então, a gente falou sobre a função C. O que a função C faz? Para que eu uso ela? Ah, para saber teste lógico, né, que você tinha falado. Teste Pra dar lógico. E o que é um teste lógico? uma resposta rápida para uma pergunta que você quer saber. De valores, dados, né? Assim, não sei. Tá certo. Tá bom, tá afiado no negócio, hein, Valéria? Ai, meu Deus. Tá bom, hein? Bom, então aqui eu vou abrir o que a gente viu na semana passada para a gente relembrar, tá? Eu não passei exercício para vocês, né? Não, eu fiquei esperando, porque ele todo dia ficava olhando no e-mail. Que ia gravar também. Entendeu? Fiquei olhando todo dia lá. Esqueci de ver. Vocês são uma turma top, hein? O professor Marcelo também, ele deu uma tarefa para fazer da apostila, mas ele não passou também para a gente passar o resultado. Aí hoje, acho que ele esqueceu de falar. Não, ele passou, ele só não corrigiu. Então, Ele falou que ia colocar no grupo um negócio lá para só a resposta, mas ele não colocou. É verdade. não tem problema. Eu quis deixar vocês descansando essa semana, porque nas outras eu peguei pesado com vocês um pouquinho. Ah, a mais tranquila foi a passada. É mesmo? Foi. É bom saber disso. Nossa, vocês são tops. Agora, hoje, eu acho que vai dar tempo de eu passar o que eu quero, então daí a gente vai fazer atividade, tá? Do livro, vou passar para vocês. Então, a gente parou nessa parte aqui, dos testes lógicos, operadores, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais a tela aqui para vocês estarem vendo melhor. Então, a gente falou sobre operadores lógicos que resultam no valor verdadeiro ou falso, né? E a função C, ela resulta no valor verdadeiro ou falso de acordo com o critério. Então, para a gente trabalhar com ela,
para ela me dar o que eu quero, a resposta que eu quero, a gente tem que fazer o teste lógico correto. A sintaxe, a maneira como ela é escrita é dessa forma aqui, ó. Então, ela é dividida em 3 etapas. A primeira dessas 3 etapas é o teste lógico, né? Que é o que vai dar sentido à minha função C. Por que eu estou fazendo aquilo lá? Depois, ponto e vírgula, valor se for verdadeiro, ou seja, se aquele teste lógico corresponder àquilo que eu estou querendo dizer, então ele vai me dar aquela resposta verdadeira, e se não corresponder, ela vai me dar uma resposta contrária, né? Aí, lembrando aqui, ó, a gente fez o teste de oposição, né? Então, a gente colocou lá no estoque inicial 100 e no estoque atual saiu 35. Então, a gente colocou isso aqui, né? Se o estoque atual for menor do que 120, então eu vou ter que repor, né? Porque daí vai ficar faltando estoque. Senão, meu estoque vai estar ok. Certo? Aí, depois a gente fez aqui da média. Inclusive, era uma atividade do livro também. Então, eu peguei mais ou menos igual. Então, a gente tem lá, se a média, né, a gente calculou a média, que for abaixo de 7 ou igual, então o aluno vai estar reprovado. Senão, ele vai estar aprovado. Só para relembrar essa partezinha aqui, tá? Dando sequência a essa função C, a gente tem a segunda parte que compõe ela, que é a formatação condicional. Então, eu vou colocar aqui na página 1, função C. E aqui na página 2 vai ser a formatação condicional. O que é a formatação condicional? A formatação condicional, ela formata de acordo com o critério, ou seja, ela vai mudar de cor, ela vai trocar uma letra, ela vai dar um aviso que você está utilizando uma condição. Então, vou escrever aqui o que significa, tá? Então, ela formata de acordo com o critério. Ela é bem simplesinha de estar fazendo, tá? Então, ela não tem muito segredo, não. Então, acho que vocês vão dar conta tranquilo. Aqui na função C, eu vou pegar essas 2 tabelinhas aqui, ó, para a gente usar como referência, tá? Como exemplo. Eu vou selecionar tudo aqui, ó. Selecionar essas 2 tabelinhas, vou dar um Ctrl letra C e vou clicar aqui em formatação condicional e vou apertar Ctrl V para trazer. Então, tá lá, né? Vou dar um espacinho aqui nessa. Fazer um pouco mais para baixo. E deixa eu ver o que eu queria. Então, trouxe um pouquinho aqui para baixo só para a gente ver essa daqui. Então, eu vou colocar aqui a legenda. Então, se eu tiver que repor, vai ser de uma cor. E se o estoque estiver ok, vai ser de outra cor. Tá? Então, eu vou pintar aqui. Separar por quadrantes. Vou mesclar. Vou clicar aqui, ó, mesclar células. Vou colocar o alinhamento. Vou pôr negrito. E aqui eu vou pôr a cor. Se for repor, se eu tiver que repor, então eu vou pintar de vermelho. Né? Para mostrar que, né, preciso repor. Se o estoque estiver ok, eu vou pintar de verde. Aqui na nossa planilha, ela fica fácil, né? Então, por exemplo, se eu quiser repor, eu posso vir lá no baldinho, né? E pintar de vermelho. E aqui também eu posso pintar de vermelho. E aqui eu posso pintar de verde, certo?
Mas olha o que acontece. Por exemplo, se eu mudar aqui a situação do meu estoque, ó, a minha situação do estoque aqui do repor, seria, se for menor que 120. Então, se for acima de 120, então está estoque ok, certo? Então, se eu trocar aqui para 150, meu estoque, teoricamente, está ok. Mas olha só, ficou estoque ok, porém a cor não mudou. Então, essa formatação funcional, ela muda automaticamente de acordo com aquilo que eu quero indicar. Tá? Aonde que eu posso utilizar isso na minha vida? Você pode utilizar isso na sua empresa, você pode utilizar isso daqui na sua vida pessoal, por exemplo, naquelas planilhas que eu falei para vocês, que a gente pode estar montando para observar se a gente está investindo bem, se a gente está tendo lucro, se a gente está tendo despesa, está gastando demais. Então, você pode criar, por exemplo, uma formatação condicional para te dar um alerta. Então, por exemplo, quando você chegar num valor, ele vai te dar um alerta falando, olha, você está gastando demais, vamos brecar, entendeu? Aí ele fica, por exemplo, amarelo, né? Então, ela é bem utilizada dessa forma. Se você quiser utilizar numa empresa, como eu estou usando aqui de estoque, então, para indicar para você se você precisa repor material, né? Se está perto da data de vencimento, você também pode usar ela para indicar, para te alertar. Pagamento próximos, entendeu? Ligar para a pessoa em tal data, você pode usar também ela. Então, são várias coisas que você pode estar utilizando essa função, essa formatação. E como que a gente faz ela? Ela é muito fácil de fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o intervalo inteiro, tá? Como o critério ele é a mesma coisa, a gente vai estar utilizando tanto estoque ok quanto repor, então eu seleciono a coluna inteira. Tá? Então eu pego toda a seleção. Se for, aqui estamos usando 3 itens, né? 3 exemplos, mas se fosse uma planilha com 150 itens, né? Aí você teria que selecionar inteira também para a gente poder fazer essa formatação. Então, seleciono tudo aqui, vou lá em formatar, formatação condicional, tá aqui embaixo. Aí ele vai abrir desse lado aqui, ó, as regras da formatação condicional. Esse assunto não tem no livrinho de vocês, tá? Não tem explicação de como que faz. Então, esse aqui é um bônus que eu trago para vocês. Tá? Porque essa formatação aqui ela é muito utilizada. Principalmente para quem vai trabalhar na área financeira. Então, aqui, ó, regras de formatação. Percebam que sem eu fazer nada, ela já ficou verde aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que ele pegou a função de padrão. Tá? Essa é a função padrão. Ela já dá essa cor verde. Mas a gente vai estar utilizando o critério nosso, essa legenda que a gente escolheu aqui. Essa parte aqui é muito importante vocês observarem, ó, aplicar o intervalo. Que intervalo? Do C5 ao C7, ou seja, daqui, ó, do C5 que eu estou até o C7. Então, tá certo o meu intervalo que eu vou estar utilizando. Vou rolar um pouquinho aqui para vocês verem. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem que eu retomo tudo de novo, a gente refaz tudo de novo, tá bom? Aqui, ó, regras da formatação. Formatar células C. Aqui é o que eu vou utilizar para o meu critério. Então, eu vou formatar a minha regra se estiver vazio. Se não estiver vazio, se tiver texto que contém alguma palavra, se tiver texto que não contém alguma palavra, se tiver texto que começa com a letra, ou com um ponto, ou com alguma coisa, tá vendo? Ele já coloca aqui também. Texto termina com, texto é exatamente isso, tá? Então, eu quero pôr uma formatação exatamente nessa parte mesmo. Não quero outra palavra, quero assim. Então, a gente pode usar isso aqui. A gente também pode utilizar para datas, tá vendo? Data é exatamente, data anterior a tanto, data posterior a tanto, maior que, menor, igual, diferente.
entre. Então, são inúmeras situações que você pode estar utilizando. Como a gente está trabalhando com texto, estoque, ok, repor, a gente vai estar utilizando essa parte de texto aqui, ó, tá? Eu posso utilizar essa aqui, ó, texto contém a palavra estoque, ok, ou repor, ou eu posso usar também o texto exatamente. Qual é a diferença entre uma e outra? Dependendo do que você for escrever, o texto contém a palavra, por exemplo, parabéns. Então, se eu escrever lá parabéns, se aqui embaixo tiver escrito não está de parabéns, ele também vai selecionar, porque tem a palavra parabéns no meio. Entendeu? Então, esse daqui do texto contém, você tem que analisar bem o que você vai estar utilizando. Nesse caso aqui, como as palavras não são iguais, né? Estoque, ok e repor, então ela não vai confundir. Então, aí você pode estar utilizando o texto que contém essa palavra. Eu recomendo que você sempre utilize essa daqui, ó. Texto é exatamente, tá? E é o que eu vou utilizar agora. Então, a gente seleciona tudo. Vai lá no texto, é exatamente. Aí ele vai preencher isso aqui para mim, ó. Formatar célula sim. O texto é exatamente. Aí eu vou escrever a primeira situação, que é do estoque ok. Detalhe, ó. Muitas vezes acontece, tá? Acontece porque eu mesma já fiz isso. Às vezes a gente tem aquela mania de escrever a palavra e dar um toquinho aqui no espaço, ó. Pum, né? Você percebeu que lá já apagou o verdinho? Ó, vou voltar. Ó, ficou verdinho, dei um espaço, ele ficou clarinho. Por quê? Mesmo escrito a mesma palavra. O que acontece? Tudo no computador é contado como caractere. Letra, espaço, pontuação, tudo é contado como caractere. Então, isso que eu fiz agora foi dar um caractere vazio, né? Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando a gente tem essa mania de escrever o texto, de repente você vai lá e dá o espaço sem ter necessidade. Tudo se dá espaço. Então, comecem a se, como a gente fala, observar, né? Para não dar esse espaço em lugar que não é para ter. Então, tem aqui, ó, estoque ok. Aqui, ó, se eu tivesse escrito estoque ok sem espaço, ele também não conta, tá vendo? Tem que ser exatamente o que está escrito dentro da situação. Eu vou dar um espaço aqui, está certo, ele já vai grifar para mim. E aí eu vou escolher a formatação que eu quero. O estilo padrão que ele escolhe é esse aqui, ó. É o padrão verdinho. Mas eu quero pôr do estoque ok esse verde água aqui. Então, eu posso utilizar essa formataçãozinha aqui, ó. Então, eu posso pôr negrito, eu posso pôr itálico. Tá vendo que ele tá ficando personalizado aqui, ó, de acordo com o que eu quero? Posso pôr um sublinhado, posso pôr um tachado, posso mudar a cor da letra, tá? Então, eu posso colocar tudo isso aqui de formatação. Mas o que eu quero mesmo é mudar o preenchimento para verde. Então, olha lá. Quando estiver escrita a palavra estoque ok, ele vai ficar verde água. Esse verde água aqui, eu posso dar um charme a mais nele. Então, eu vou pôr um negrito também para ficar mais legal, né? Então, eu fiz a primeira regra. Regras de formatação. Então, a primeira regra eu já fiz. Vou dar um concluído. Olha lá. Então, automaticamente, ele já fica aqui, ó, a regra concluída. Então, fiz a primeira regra. Falta fazer a segunda regra, que é de repor. Então, vem aqui, ó, adicionar uma nova regra. E eu vou lá e vai aparecer da mesma forma. Eu também seleciono o mesmo intervalo. Por quê? Se sofrer alguma alteração, ele vai alterar também. Então, mesmo intervalo, formatar células sim, vou usar o texto exatamente igual a palavra repor, certo? Sem acento, sem espaço, sem nada. Percebam que ele também ficou verdinho. E eu vou estar utilizando aqui a cor que eu quero. Eu quero uma cor vermelha para destacar. Percebam que o vermelho e o preto, ele some um pouco. Então, eu vou pôr
cor da fonte. Eu vou pôr uma cor branca. Opa. Cor da fonte branca, tá vendo? E vou pôr um negritinho também, ó. Preciso repor, né? E vou dar um concluído. Aqui eu já concluí as minhas duas regras e eu vou dar um fechar. Ah, professora, mas não mudou nada? Ué, ficou a mesma coisa, você colocou só a legenda. Beleza. Olha aqui se eu mudar para 30, por exemplo. Automaticamente, ele também já muda a condição. Entenderam mais ou menos como que funciona essa formatação condicional? Sim, não, talvez, quem sabe, um dia. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. Sim, Anne. Perfeito. Sim, Francisca. Sim. Deixa eu ver quem mais. Será que está me ouvindo? Quem? Essa Eu ainda, tô. essa ainda é mais fácil que a outra. Você não pode esquecer os pontos e vírgulas, parênteses. Essa daí já é mais. Essa daqui é só de pintar, na verdade, né? Então, Bruno, que nem eu perguntei, tipo, a gente aí agora colocou o repor e o fundo. Aí, no caso, será que apareceria também repor e a quantidade ideal? Sim, a gente pode colocar. Tem como? Você quer, por exemplo, colocar como assim, abaixo de 30, escrever o texto, você fala? Não, aqui tá o estoque inicial 100, estoque atual 30, então a situação tinha que repor. Sim. Aí vamos supor, repor 30, que é para voltar pro estoque que não precisa, o estoque ok. A quantidade para ele ficar ok. Teria como? Você quer colocar no texto, seria isso aqui, escrever repor tanto? Para ele virar o estoque ok. Eu queria colocar um texto, o que você quer dizer, né? Mas aqui no estoque aqui, no caso, era só colocar um valor Mas acima aí tem disso. que aparecer 70 para dar os R$ 100 de toque inicial? Não, porque para o estoque Parece- atual e ficar ok, a gente só faria a conta de cabeça, no caso, né? Aí a gente já saberia. Mas para simplificar mais ainda, quando ele desse repor, aí ele desse já a opção para a gente de quanto a gente teria para colocar para o estoque ficar atual, o estoque ok. Se tem como, né? Não, a gente tem. Deixa eu colocar, então a gente abriria estoque atual aqui. Uhum. Saldo, digamos assim, né? Isso. É fácil, ó. Você coloca, faz um cálculo aqui, ó, igual. Seria esse menos esse. Então, lá no meu saldo, ficaria 50, certo? Seria o que. Ah, entendi. Aí, você teria que referenciar essa função C aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Se for menor do que o saldo. Entendeu? Então, se o estoque atual for menor do que o saldo, estoque inicial. Vou trocar. Estoque inicial for menor do que o estoque atual, do que o saldo, então repor. Então, por exemplo, aqui, ó, o estoque atual está acima, né? Então, se tiver 3, Uhum. Aí eu teria que repor 97 para ele. Seria isso. Tá certo, é o que eu queria mas está entender. negativo, não é para pôr, para ficar negativo. Eu teria que repor 97 para ficar o ideal, digamos assim. Mas está negativo, Isso. é a posição aqui. Mas eu entendi, tá? Eu queria Na entender. verdade, o que você pode fazer aqui é remontar essa planilha e fazer de acordo com o que você está pensando. Então, nesse Uhum. caso aqui, ó, a gente pode colocar o
o estoque atual menos o inicial que vai dar o saldo, Isso. certo? Então, aí no caso, como aqui, a gente já criou, né, toda uma historinha que tem que pôr aqui, então esse padrão tem que estar dando certo, tem que criar um novo. Então, aí Mas tá eu, dando negativo. mas eu entendi. Mas dá Entendi. para fazer. Dá para você fazer tranquilamente isso daqui, normal. A gente faz essa pergunta, porque ele queria que o valor já aparecesse no estoque, ok, já o valor. Tudo nessa última nesse Não, mas quadradinho. tipo Então, assim, que nem a gente vai ter. Pode ter que fazer outra tabela com o saldo separado, igual você É. fez. Não tem no como aparecer caso, tudo. dá para pôr fórmulas nessa função. Só que daí você tem que elaborar ela mais detalhadamente. Então, por exemplo, assim, Vai escrevendo aí no tem um jeito da gente colocar aqui para ele mostrar quanto que a gente tem que repor. Seria mais ou menos Sim, isso, né? isso. Aí, repor, aí X valor, Repor entendeu? tanto. Só que assim, Isso. é como eu mostrei para vocês lá no comecinho, não dá para misturar letras e números. Exato. Então, se a gente colocar aqui nessa fórmula, repor 30, por exemplo, então ele não vai fazer certo, ele só vai dar o texto repor 30. Entendeu? Não pode misturar letra com número. Agora, se você fizer o cálculo aqui, ó, você colocar um cálculo aqui, ele faz. Agora, se, por exemplo, Não, eu mas desse escrever... jeito com o saldo dá pra eu ter uma noção. Então, aí É você o que eu teria... queria entender mais ou menos. Então, você teria que abrir um saldo aqui, aí ele dá o Uhum. resultado aqui, e através desse resultado ele te dá a situação. Agora, aqui nesse caso, Exato. para você usar a situação e misturar letras E números não ele não vai pode. fazer para você. Essa parte aqui não, ele não vai resultar para você certo. Ele vai te dar um erro. Aliás, ele não vai te dar o resultado que você quer. Na verdade, é isso. Não, tranquilo, mas já consegui entender aqui. Isso, dá para entender mais ou menos? Então, Uhum. Porque vamos como, fazer... tipo, no nosso restaurante, vamos ter, sei lá, 10 quilos de arroz, a gente tirou 3, então a gente tem um saldo de 7. E a gente estaria abaixo do nosso estoque. Isso. Aí eu já sei que a gente precisa repor, aí como o saldo já apareceu 7, eu sei que eu tenho que repor mais 3. Era isso que eu estava querendo achar esse valor. Então, daí lá na sua função, você vai ter que fazer isso. Então, se o saldo estiver abaixo do mínimo, então eu vou Isso. ter que repor. Então, daí você pode colocar uma função mínimo no meio do negócio. Ah, entendi. Entendeu? Aí ela fica um Uhum. pouquinho mais complexa, mas dá para fazer. Conforme vocês vão Nossa. treinando, vocês vão ver como que vai ficando mais o leque de informação que você quer colocar na função C é muito grande. Você vai colocando mais informações, vai ficando mais bacana ainda. Vamos ver como vai ficar. Sim. E eu nem comecei a piorar, vocês já estão instigados, mas muito bem. Eu tô adiantando já, pra gente preparar. É gostoso. Eu gosto do Excel, sabe? É uma coisa que... Eu também, eu aprendi a gostar da Excel. É uma Antigamente eu não coisa... gostava, não, achava difícil. Uhum. Assim, quando a gente não conhece esse negócio, né? É como é apresentado. Então, a gente apresenta o Excel como uma ferramenta maravilhosa. Então, você tem que provar que aquilo lá vai servir para você no futuro. Então, é quando você começa a utilizar e você fala, nossa, essa fórmula aqui eu consigo aplicar em tal coisa. Se eu conseguir fazer uma outra coisa que dá uma coisa melhor, entendeu? Então, você vai se desafiando e vai colocando mais coisa. É muito bacana. E Exato. aqui, nesse aprovado e reprovado, vamos fazer também uma condicional? Só que daí a gente vai fazer com o valor. Tá? A gente vai usar aqui valores para a gente mostrar. Porque com texto a gente já fez. A gente vai estar utilizando valores. Então, aqui, ó, vou puxar um pouquinho que a gente abriu lá, né? Vou usar aqui. Agora, a média. Então, seleciono tudo. Vou lá no menu inserir. Vou lá no menu formatar. Vou aqui em formatação condicional. Vai abrir para mim as regras. E eu vou escolher lá, verificar se está certo o intervalo, tá vendo? E aqui eu vejo formatar célula se. Como é número que eu vou estar utilizando, a quantidade aqui, ó, a gente vai procurar
o maior, menor, igual, tá vendo? Então, a gente colocou que era menor ou igual a 7 para estar reprovado. Então, eu vou procurar aqui, ó. Menor ou igual ao. Clico 7. Então, se for menor ou igual a 7, eu vou pintar ele de vermelho. Ou seja, ele está reprovado. A gente coloca vermelho para reprovado, mas você pode colocar uma outra cor também, se você quiser. Ó. Vou colocar... Na verdade, eu não preciso nem pintar aqui dentro. Eu posso apenas trocar a cor. Só colocar a cor. Aí, ok, vou dar um concluído. Vou aqui no adicionar uma outra regra. Acho que alguém não está gostando da minha voz. Vou colocar aqui outra regra para acima de 7, né? Então, vem aqui, ó, não está vazio, vou rolar lá, então vai ser maior. Eu já usei menor igual, então eu vou ter que usar o maior. Maior que 7. E aí eu vou pintar de roxo. Vou pôr um negrito. O roxo não mudou muita coisa, né? Vou colocar um azul. Né? Beleza, vou dar um concluído. Então, tá lá, já fiz a minha regra com a média. Então, vem aqui, ó, trabalho 10, a média está 8,5. Vamos supor que a pessoa tirou 5 nesse trabalhinho. 6. Tá vendo? Então, já colocou a cor 6, porque é inferior, né? Ele muda para mim também. Então, para números também ele coloca para você esse resultado. Tudo bem até aqui? Tá difícil? Vamos fazer uma com porcentagem? Opa, né? Então, eu vou colocar lá, salário. E salário novo. Vamos usar uma função C aqui. Vamos por 1.300, 1.900, 2.500, 1.104, 1.000, 2.005. Vou pôr em reais. Então, acho que eu vou propor isso aqui como desafio para vocês. Junto com a atividade, lógico. Então, eu vou pôr aqui as regras, né? Salário acima ou igual a 1.800, então eu vou aumentar 20%. Uau, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra cá. Vou explodir. Aí. Viu que a nossa aula é tão curtinha, né? Já está em 5 minutos, você acredita? Uma coisa de louco. Salário acima ou igual a 1.800, ele vai ganhar 20% de aumento. Salário abaixo de 1.800, ele vai ganhar 30% de aumento. Uau, né? Ah, não, 15%, vou por aqui. Tá bom demais. Então, como que eu faço esse cálculo aqui para gerar um novo salário? Vocês lembram das regrinhas de porcentagem, né? Para eu descobrir o salário, né?
como que eu faço, que é valor vezes porcentagem. Como que eu faço para descobrir o desconto? É valor menos valor vezes porcentagem ou acréscimo valor mais valor vezes porcentagem. E eu preciso colocar isso daqui numa função C. Então, ele vai me resultar aqui um novo salário. Então, no caso aqui, eu quero que a partir do momento que eu mude o valor aqui, ele já calcule essa regra que eu coloquei aqui. Vocês têm noção de como que eu começo? Pelo igual. E a função C. E depois? Se o salário É a fórmula, salário vezes porcentagem. e a condição? Tem isso, né? Então, cadê o teste lógico? Você tem que escrever, não é, professora? Tem que E escrever. Como que eu vou colocar isso aqui agora? Agora lascou, hein? Agora deu ruim. Salário acima ou igual. Acima ou igual a quanto? 15%. Eu vou colocar o salário igual a 15%? Ou o salário acima ou igual de 1.800? Isso. Certo. Então, se o salário for acima ou igual a 1.800, eu vou aplicar 15%, certo? Isso. Vou pôr isso aqui. 15%. Na verdade, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer o salário multiplicado pelos 15%, para ele me dar o resultado. Certo? Se não, eu vou ter que usar os 30%. Então, salário vezes 30%. 30%. Já deu um bug na cabeça, né? Vai bugar mais ainda na hora que eu apertar o Enter. Pode apertar? Pode. Olha só o que vai me resultar. Epa, o meu salário novo não vai ser 390. O que eu Isso fiz na seria os minha 15%. fórmula? O que eu fiz de errado aqui? Ele só achou o valor dos 15%. Exatamente. O cálculo está certo, né? Então, por exemplo, quem é 1.300, né? Ele é abaixo de 1.800. Então, eu fiz os 30% em cima. Isso. Eu achei os 30%. Mas eu tenho que chegar ali no resultado final. Eu tenho que chegar no valor do salário final. Então, que fórmula que eu vou estar utilizando aqui para me resultar no novo salário? Que seria o acréscimo, né? Que seria o Que era- acréscimo. tem que ser o salário mais a porcentagem, não é? Como? O resultado aí final mais a porcentagem. Mas como eu coloco aqui na fórmula? Eu acho que esse A22 mais 30%. Não, mas já tá. Já está feito o cálculo aqui, ó, dos 30%. Não sei. Dani? Oi. Oi! O que você sugere aqui? O que eu faço aqui, meu Deus do céu, para dar o resultado certo? Ó, eu tenho que chegar aqui, ó, eu sei que é 1.390, certo? O novo salário, ele tem que ser 1.300 mais os 390. Então, ele tem que dar aqui, ó, esse valor mais esse. Então, nesse novo salário aqui, ele tem que dar dentro dessa célula aqui, ó, 1.690. O que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem, quebrar a cabeça e me Caramba. mandarem. Certo? Porque não vai dar tempo de eu explicar. Não, mas é bom, mas é bom, mas é bom. Mas, professora, você vai subir depois que a gente vê ou você vai mandar no WhatsApp? Eu vou mandar lá no WhatsApp. Tá. Pode ser? Porque senão eu não consigo abrir. Pode, Eu pode. vou mandar agora. Terminou aqui, eu já vou mandar. Bom. Tá? Não se preocupa, não.